Você só precisa de 5 tipos de hábitos no seu dia para que ele seja um dia efetivamente produtivo e não necessariamente um dia hiperlotado, hiperatarefado, mas eficiente. O primeiro tipo de hábito, e que não necessariamente precisa ser um hábito super cansativo, super extenso, super, cara, que exige muito tempo da tua rotina, mas você precisa ter um hábito que te deixa mais inteligente. Você precisa de algum hábito que desperte o teu cérebro para um novo conhecimento. Você precisa de um hábito que aumente o teu repertório, que te dê uma capacidade de fazer links com temas diversos, que te dê a capacidade de, numa explicação, você trazer uma analogia acerca de um assunto que você conheceu, acerca de um assunto que você aprendeu recentemente, seja numa reunião de trabalho, seja no trabalho da faculdade, seja na conversa com alguém que você está interessado. Pois é, o conhecimento, ele abre portas. E tem um hábito que eu particularmente gosto muito de praticar, porque eu tenho acesso à história de outras pessoas, que é basicamente ler biografias. Eu prezo por ler, seja uma autobiografia ou a biografia escrita por um observador. É muito enriquecedor você ter a perspectiva de um panorama da vida de alguém que você admira. Alguns anos atrás eu li a biografia do Phil Knight, que é o criador da Nike, e foi muito interessante ter o conhecimento da história dele, porque eu vi que ao longo da trajetória daquele mega empresário, teve uma jornada de um começo desafiador, teve uma necessidade de tomar risco, teve perrengues, teve momentos difíceis, e esse conhecimento me encoraja como empreendedor a continuar, ainda que num cenário difícil, ainda que passando por situações que, cara, enchem a nossa cabeça, que às vezes pode nos desanimar, mas ter o conhecimento da história de outras pessoas, os insights que eles tiveram, os erros que eles cometeram, o conselho que ele recebeu de alguém que era superior a ele, e aí numa leitura dessa você tem acesso a um mega conselho, a um mega conhecimento, cara, isso vale muito a pena. Um outro hábito que você pode incluir na tua rotina, também é nessa lógica talvez biográfica, mas não necessariamente é assistir documentários. Um disclaimer, a gente precisa ter equilíbrio de não fazer tudo com uma intenção utilitarista, sabe? De que tudo tem que ter um porquê de produtividade, porque eu tenho que fazer isso aqui, porque eu tenho que aprender, até o teu tempo livre é algo pautado em produzir. Eu acho que a gente precisa ter muito equilíbrio, porque a vida precisa de descanso, precisa aliviar a cabeça para que a gente não fique pilhado o tempo todo e aí não dê espaço para a criatividade propriamente brotar. Mas documentários sobre temas diversos. Tem uma série da Netflix chamada Explicando. Eu não sei se é da Netflix ou eu acho que é da Netflix em parceria com a Vox. Cara, é incrível. Eles pegam temas específicos e apresentam, dão um panorama em episódios de 15, 20 minutos, um panorama da história, exemplo, do dinheiro. E aí eles trazem estudiosos, pessoas que são relevantes daquele universo e explicam, cara, de maneira super didática e ilustrativa. E o conhecimento visível, né, eu particularmente gosto muito de aprender vendo, então eu gosto de assistir aulas, eu gosto de assistir ilustrações, eu gosto de assistir uma animação que deixa aquele conhecimento mais prático, mais visual na minha cabeça, assistir uma série documental, de um contexto histórico que te interessa, investe tempo na tua rotina para aprender coisas novas. Você sempre vai colher algum fruto positivo disso. Tô bem acelerado, tomei um cafezinho agora, né? Esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus Ribeiro. Este é o lugar onde eu torno público aquilo que eu aprendo, aquilo que eu identifico que há de melhor na minha cabeça e tenho esse desejo de partilhar com outras pessoas. Então, quer fazer parte desse time, quer fazer parte dessa comunidade, considere se inscrever agora, se inscreve nesse canal. Quem já é inscrito, já faz parte dessa comunidade maravilhosa, linda, cheirosa, deixa um like e um comentário, eu quero saber a opinião de vocês. Você precisa de um hábito que te deixe rico. Ah, Matheus, mas eu não quero ficar rico. Beleza, mas você precisa ter hábitos que te impulsionam até uma realidade financeira melhor, tá? Porque uma condição financeira melhor, ele traz mais conforto, ele traz mais paz para você fazer algumas determinadas escolhas na tua vida, arriscar caminhos novos, ter previsibilidade acerca daquilo que você pode se comprometer ou não. Sabe, uma viagem? Cara, quero fazer uma viagem. Com uma boa gestão e inteligência financeira, a gente consegue viver com mais paz. Eu acho que isso faz bem para todo ser humano. Eu sugiro que você faça o cálculo da sua hora trabalhada. Como assim, Matheus? Cara, você precisa calcular quanto vale, né? Óbvio que isso é imensurável, tá? E eu tenho certeza que a sua hora de vida vale muito mais do que o valor que você vai chegar na conclusão desse cálculo. Porém, é muito importante a gente ter um real senso de quanto a nossa hora vale no cenário em que vivemos, no trabalho que efetuamos, no tempo que executamos esse trabalho, porque isso torna as nossas decisões de consumo muito mais ponderadas, equilibradas. Por exemplo, você tá super, cara, desejoso de comprar, sei lá, um relógio novo.
tá? Gosto bastante de relógio. Ou você tá interessado em comprar uma bolsa nova, ou fazer uma compra maior, sei lá, trocar de carro. Pensa algo que tu tá querendo há um tempo comprar e tá tipo pensando, caramba, eu quero comprar isso aqui. Você precisa saber quanto esta compra, este item, este objeto, esta experiência vai custar de horas do seu trabalho. Isso é um caminho que não volta, tá? Quando você ter esse real senso de quanto custa de vida, de tempo de trabalho seu, um objeto, um bem, você vai fazer escolhas muito mais acertadas. Eu não quero falar aqui que você não pode comprar nada, que você não pode desfrutar do seu dinheiro, não. Mas eu te estimulo a ter um consumo consciente, a comprar algo sabendo o que aquele algo vai exigir de você, de trabalho. Porque às vezes um item que, cara, não tem tanta relevância na tua vida, rouba um tempo que você já investiu de trabalho, de um item que tem uma relevância maior, um significado maior para a tua vida, ou algo que pode proporcionar um futuro melhor através de investimentos. Você já sabe, na Nova Dax, a partir de R$ 25 apenas você consegue comprar as suas primeiras parcelas de Bitcoin, Ethereum, Solana. O link da Nova Dax vai estar aqui na descrição. Então, se você quer começar a fazer um uso mais inteligente do seu dinheiro, óbvio, com o pé no chão, criptomoedas são ativos que têm um viés mais de risco, então eles oscilam de valor. É muito importante você ter esse real senso, mas eu acredito que todo mundo deveria ter uma parcelazinha dos seus orçamentos voltado para esse mercado. A gente percebe na economia mundial que ocorre uma recepção, uma aceitação dessa classificação de ativo. Muito obrigado a Nova Dax por ser parceira aqui do canal e por proporcionar um conteúdo tão rico, humildemente falando, como esse. Uma outra habilidade que não é nem um hábito, sabe? Mas se torna um hábito, é a habilidade de vender. Você está o tempo todo vendendo algo. Todo ser humano, cara, não tem como, a gente está vendendo até para nós mesmos. Se você parar para pensar, você vende ideias para si, você vende narrativas para si. Voltando lá pro relógio, eu posso vender uma narrativa de que, cara, com um relógio novo, eu posso ter uma percepção de valor mais elevada para pessoas que eu queira fazer negócios, ou passar a investir vai tornar o meu futuro mais próspero, mais abundante. E aí a gente compra as nossas próprias ideias e o nosso comportamento é modulado por esta venda que você fez para si mesmo. Você vende o seu tempo, você vende as suas horas trabalhadas para a empresa que você trabalha. Você vende o seu tempo que você dedica para estudar hoje, para que no futuro você possa receber o pagamento desta venda. Cara, você precisa se vender para os seus clientes, você precisa se vender para o pessoal do RH que vai te contratar. Venda é um pilar fundamental de todo ser humano que quer prosperar na vida. Então, comece a estudar um pouco mais sobre vendas, sobre habilidade de comunicação, que não necessariamente é algo negativo. A gente tem a ideia negativa de que vendedor é uma profissão ruim, mas, cara, não é. As pessoas mais ricas do mundo, elas são ótimas vendedoras e elas continuam vendendo. Então, tira esse preconceito da tua cabeça de que vender é algo ruim. Se você oferta algo positivo para alguém que tem necessidade desse algo positivo e que isso vai beneficiar a vida daquela pessoa e que isso vai favorecer, facilitar, tornar a vida daquela pessoa melhor, cara, você está fazendo uma ótima ação. Então, vamos mudar nossa perspectiva acerca de venda, porque é um pilar fundamental para quem quer crescer na vida. Não tem como. Você precisa de um hábito também de autocuidado. Na correria do dia a dia não é difícil. Pelo contrário, é muito fácil a gente simplesmente esquecer de olhar um pouco para si, de olhar para nossa imagem mesmo, olhar no espelho e ver a nossa condição, sabe? Ou parar um tempinho para refletir como tá a nossa mente, a organização dos nossos pensamentos, se a gente tá muito acelerado, muito ansioso, e aí segue a vida dia a dia e não para se cuidar. Então você precisa separar todos os dias um momento pra, cara, eu vou olhar pra mim com um pouco mais de cuidado, cara, vou incluir hábitos na minha vida que são benéficos pra minha saúde. E um hábito que eu sugiro que você faça, que eu acredito que muita gente aqui falha nisso, é na hora de ir dormir, ao invés de, cara, fazer uma boa higiene do sono, diminuir os estímulos, deixar uma luz mais indireta, uma luz quente, mais agradável, ficar ali com a tela do celular, scrollando sem nenhum propósito, ativando o nosso cérebro, despertando e prejudicando assim o nosso sono, pra no outro dia a gente acordar, sabe, pesado. Então, cuidar do seu físico, da sua saúde mental é autocuidado, é cuidar de si, para que a gente tenha uma vida mais funcional, mais útil e a gente possa se dedicar com o melhor de nós, sabe? 100% de nós naquilo que realmente importa nas nossas vidas, seja o trabalho, seja tempo de mesa com pessoas que nós amamos, cara. Dedicar um projeto que a gente sonha, a gente precisa estar bem. É aquela ideia de que para um CNPJ estar bem, saudável, precisa ter um CPF bem, saudável, forte. Então, se você tem um projeto de empreender e criar um negócio e você quer que esse negócio seja um negócio saudável, rentável, cara, olhe pra si, cuide de si. Não tem como fazer coisas boas acontecerem em nossas vidas se nós não cuidamos de nós mesmos. Mas um hábito simples de autocuidado é você organizar o ambiente físico que você trabalha, que você dorme. Talvez se você trabalha home office, cara, você tem que ter a sua mesa organizada, você tem que ter o senso de que você está num ambiente benéfico para você fazer
o seu trabalho, para você estudar. Isso aumenta o teu conforto, o teu senso de controle e a tua sensação de bem-estar. Tire um tempinho, atividades simples, micro hábito, cara, não precisa de muito, mas tira 5, 10 minutos para organizar tua bancada, tua mesa. Cara, eu particularmente preciso muito fazer isso, às vezes minha mesa tá um pouco bagunçada, e aí eu me desconcentro, me desorganizo. Organize o seu espaço, o espaço que você está. Não é porque é um take improvisado que a gente não pode deixar mais bonitinho. O fato é, eu esqueci de mencionar o quarto hábito desse vídeo. Eu pulei logo pro quinto, então tive que fazer essa intervenção aqui. E foi ótimo porque editando esse vídeo eu me dei conta que eu poderia citar mais um tipo de comportamento que faz muito bem no dia, que tem um efeito super positivo na rotina, eu tenho certeza, de qualquer pessoa. Mas voltando pro quarto tópico, eu tenho que olhar pra câmera, porque no último vídeo a menina disse que sentiu falta de eu olhar pra câmera, tava olhando só pro lado. Perdão, menina que disse isso. Pense em como você consegue incluir na tua rotina diária algum hábito que te desafie, algum hábito que gere algum desconforto para você. Talvez um desafio de ficar um dia 100% offline, um dia onde você vai ter total foco em cada atividade que você vai estar realizando, sem a distração de uma tela, sem a distração de notificações, sem a distração de mensagens que só vão te tirar o foco. Seja qual for o desafio que você vai incluir no teu dia, na tua rotina, isso te dará um senso maior de controle. A vida é cheio de imprevistos, a vida é cheia de coisas que não temos o menor controle. Cada vez mais eu tenho certeza disso, e por isso que eu vejo a grande importância do que compete a nós, a nossa rotina, o nosso dia, a gente escolher o melhor jeito de viver cada dia. Seja um desafio de ler, sei lá, 50 páginas num dia. Óbvio, num dia que você tem um pouco mais de flexibilidade, talvez um final de semana que você não trabalha, terminar um livreto que você tá adiando. Eu tô falando aqui muito de hábitos diários, mas pensando num prazo um pouco maior, por exemplo, de uma semana, você se comprometer com o desafio de comer comidas 100% naturais, cortar junk foods, cortar industrializados, cortar ultraprocessados e ter uma experiência que, sem dúvidas, vai melhorar o teu metabolismo, talvez melhore a tua pele, talvez melhore a tua disposição, o teu nível de concentração. Desafios nos movem, desafios geralmente nos impulsionam para realidades que não estamos acostumados, e quando conseguimos alcançar esse desafio, nos sentimos mais confiantes. Associado ao hábito de autocuidado que gera mais confiança, eu recomendo para você, coloque na sua rotina pequenos desafios. E aí você pode começar diariamente, aumentar para sua semana, aumentar para um mês, e isso se tornar algo da tua rotina. Por exemplo, o desafio de acordar um pouco mais cedo. Eu já falei aqui, para ser produtivo não necessariamente você precisa acordar às 5, 4 da manhã, mas para algumas pessoas acordar mais cedo vai torná-los mais produtivos. Isso é o meu caso. Eu comecei um desafio lá no meu Instagram, onde eu posto todos os dias as minhas metas diárias, né, pra semana, e aí inclui treino, leitura e seguir a dieta. Eu percebi que na minha rotina acordar mais cedo e treinar logo pela manhã, esse era um baita desafio, porque eu costumava treinar no final do dia, com o argumento de que por conta do trabalho, por conta da rotina, dos serviços domésticos, tinham coisas que eram prioridade em cima de me exercitar. Mas aí, com uma pequena adaptação e dormir um pouquinho mais cedo, eu me senti melhor acordando mais cedo, e agora eu treino pela manhã. E sendo bem sincero com vocês, foi uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos dias. Eu tô gravando esse vídeo no finalzinho da tarde, e aí eu já treinei hoje. Esse check batido na minha rotina me traz um alívio tão grande de não ter que ainda cumprir uma demanda do meu dia. E outra, faz bem pra minha mentalidade, faz bem pra minha saúde mental treinar logo pela manhã. Eu fico mais desperto, eu fico mais organizado mentalmente, sabe? Inclua na sua vida, inclua na sua rotina, inclua no seu dia algum desafio. Um outro hábito que eu sugiro real que você faça ou que não faça, porque é o hábito de ficar em ócio. Um tempo onde você não vai se preocupar em executar nenhuma tarefa. A única tarefa que você vai exercitar é de ouvir, seja o silêncio, caso você esteja num lugar silencioso, seja o canto dos pássaros, se você fizer isso pela manhã bem cedo, seja a sua respiração. Um momento de silêncio, um momento onde não efetuamos nada. Pode parecer perda de tempo,
pode parecer um desperdício dos nossos dias, mas a gente não precisa ficar 1 hora sem fazer nada. Às vezes 5 minutos de silêncio, 5 minutos de atenção plena no momento, refletindo um pouco mais sobre o dia, refletindo um pouco mais sobre as decisões que precisamos fazer, porque muitas vezes a nossa resolução de problemas acontece durante um momento de pensamento acelerado, durante um momento onde estamos executando outras tarefas, e aí não temos clareza, e aí decidimos errado, de maneira precipitada. Um momento onde não fazemos nada é um momento que potencializa o tempo que iremos fazer tudo, o tempo que precisaremos resolver todos os pepinos que surgem ao longo do dia. Eu sei, tá? Eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Com muitas demandas, a gente precisa trabalhar bastante para pagar as contas, a gente precisa se exercitar para cuidar da nossa saúde, precisa fazer comida, precisa fazer um tanto de coisas, mas se a gente conseguir tirar 5 minutinhos, 10 minutos, e aí é sem distrações, tá? É sem um celular, é sem um livro, é sem nada, é sem a intenção de ser produtivo, é a intenção de simplesmente descansar, organizar a cabeça, diminuir os estímulos, talvez apagar todas as luzes do ambiente que você está, tirar todo o som que possa trazer alguma distração, se concentrar na sua respiração e dar uma pausa para o nosso corpo e para a nossa mente que parece que está o tempo todo correndo atrás de algo. Nossa, foi tão maluco porque eu faço os vídeos para vocês e me provoca tanto, sabe, ouvir sobre parar e ficar em silêncio, porque geralmente quando eu tenho um tempinho livre eu coloco um podcast, coloco algum vídeo que na minha cabeça vai acrescentar à minha vida, vou aprender algo novo, ou eu vou ler, tô amando agora essa nova rotina de leitura, tem me feito bem, mas eu sei que eu preciso ter um momento de, cara, não fazer nada, não fazer nada, nada mesmo. Nós nos desacostumamos a ter momentos como esse ócio, que muitas pessoas chamam de ócio criativo. Eu concordo 100%, porque, mais uma vez, eu já falei isso em outros vídeos, os momentos onde eu estou fazendo nada, quando eu não estou fazendo propriamente a tarefa que eu preciso de criatividade, são os momentos que brotam ideias, são os momentos que brotam soluções, é o tempo que a gente dá de respiro para nossa cabeça, para o nosso cérebro, com a melhor qualidade de energia que ele pode ter, que é no silêncio, ele trazer e desenvolver, criar as soluções que precisamos o tempo todo. Reserve um tempinho para não fazer nada. Quinto micro hábito que você precisa ter na sua rotina diária, no seu dia a dia, que vai ser benéfico para tu se dedicar um pouco mais a este comportamento, que é um hábito que te deixe mais criativo. A criatividade é uma habilidade que muitos julgam, cara, ser um dom, ser algo assim divino, que algumas pessoas nascem, outras não nascem com essa habilidade. Eu acredito que talvez algumas pessoas elas tenham uma predisposição maior a serem criativas do que outras. Isso vai depender muito também do ambiente em que aquela pessoa cresceu, se ela teve, sabe, oferta de conhecimento artístico, se ela teve incentivo, se ela teve suporte e apoio para ela explorar a sua criatividade, explorar a sua capacidade de resolução de problemas, porque eu acredito que a criatividade ela está muito relacionada a você solucionar problemas de maneira justamente criativa. Então a gente tá, no final das contas, todo mundo precisa em algum nível ser criativo, encontrar caminhos diferentes para problemas que surgem em nossas vidas. Então, em todo tempo, nós vamos precisar do dom da criatividade. Mas eu não acredito que é um dom e que simplesmente algumas pessoas têm e outras não têm, e aí você tá, cara, fadado a não ser uma pessoa criativa. Eu acredito que a criatividade, ela tá mais associada com o seu repertório e a sua capacidade de combinar. Combinar o quê? Justamente, combinar o quê? O seu repertório. Sabe aquela ideia de que criatividade é pura autenticidade, que você traz do zero? Cara, eu não acredito nisso. A nossa criatividade é mais uma capacidade de combinar o conhecimento que já temos previamente de coisas adversas da vida. No nosso cérebro, de maneira mágica, belíssima, o nosso cérebro chega a conclusões a partir do repertório que temos. Por isso que é muito importante, lembra do primeiro tópico, termos micro-hábitos que nos tornam mais inteligentes, que aumentem o nosso repertório, que aumentem a nossa capacidade de encontrar soluções para problemas diversos. Ah, mas eu não sou criativo. Cara, para com isso. Para com essa condição mental de que, eu não sou assim. Quando não somos ou não nos consideramos algo, a gente se dedica para se tornar cada vez mais apto para realizar determinada atividade. Eu falo sobre isso no meu último vídeo. O senso de identidade é muito importante. A gente precisa se enxergar como pessoas capazes de fazer determinadas tarefas, ainda que não estejamos acostumados a propriamente executá-las. Porque se a gente já tem uma crença limitante de que, cara, eu não sou essa pessoa criativa, você está fadado realmente a morrer uma pessoa que não exerce a tua criatividade. Aumente o
seu repertório de conhecimento, estude, conheça novas áreas, dê oportunidade para novos conhecimentos e teste a combinação de soluções, a combinação de conhecimentos para chegar a soluções novas. Se você cria conteúdo ou tem o desejo de criar conteúdo, cara, elenca os criadores de conteúdo que mais te inspiram, que mais você acha, cara, essas pessoas são super criativas, pega o conhecimento delas e aí pega o teu repertório. E tenta fazer uma combinação desse conteúdo. E aí surge sim um novo conteúdo, surge sim uma nova ideia, surge sim algo que tem uma identidade sua. Tô falando aqui pra ninguém copiar ninguém não, mas é deixar esse mito de que, cara, eu vou criar tudo do zero. Ninguém cria nada do zero. Ninguém cria as coisas do zero. Todo mundo tem um repertório, tem um conhecimento prévio que nos ajuda a ser inovador. Um micro hábito que você pode exercer a tua capacidade de criatividade e aumentar o teu repertório de áreas que você não está habituado é escolher um tipo de literatura, escolher uma leitura e você se dedicar 5 minutos por dia a essa nova leitura de um gênero que você não está acostumado, cara, de um autor que você acha um pouco difícil de entender, mas aí que tem uma certa profundidade e vai ser benéfico para tua vida, para o teu repertório, para o teu conhecimento, seja literatura russa, literatura, cara, asiática, que é riquíssima, seja poesia. Temos grandes poetas na nossa história literária brasileira. Para de apenas consumir conteúdo quando terminar esse vídeo e busca atividades que colocam a tua mão na massa, sabe? Que exercem, que executam, que te tornam não só pessoas idealizadoras, que vivem pensando em fazer vários projetos e não faz propriamente. Então, busca habilidades que coloquem a tua mão na massa, sem o senso de perfeccionismo, sem a necessidade de fazer tudo perfeito de primeira vez. Não fazemos as coisas perfeitinhas na primeira vez, mas tem a intenção de ser uma pessoa que executa. Isso aqui não estava nem no roteiro desse vídeo, mas eu acho muito importante a gente ter a intencionalidade de sermos pessoas que realizam, que fazem, sabe? Essa palavra é super simples e conhecida de todo mundo. Fazer, o ato de executar algo, porque a gente fica nessa idealização, sabe, nesse devaneio mental de que, quando eu tiver isso aqui eu vou fazer, quando eu tiver tal câmera eu vou fazer, quando eu tiver tal recurso eu vou fazer, e nunca faz. Eu quero estimular vocês, tá? Eu quero estimular quem me assiste aqui a ser uma pessoa executora, a ser uma pessoa planejadora, a ser alguém que põe a mão na massa. Então, o meu convite a você é colocar a mão na massa. Seja curioso, pesquise sobre, não sei como fazer, cara, eu vou lá pesquisar, ChatGPT, Google, YouTube, como fazer tal coisa, e aí você vai ativando o seu cérebro para novos conhecimentos, para novas soluções, cara, para sensações novas. Conhecimento somado à execução, não tem como. É um trunfo na vida de qualquer ser humano. Do meu coração, eu espero que esse conteúdo seja útil, que te estimule propriamente a ser um executor, a ser alguém que faz, que tem uma rotina com hábitos que vão fazer tua vida melhor, que vão fazer você prosperar financeiramente, emocionalmente, relacionalmente. Eu quero que vocês possam progredir ao passo que eu me dedico a progredir também. De nada vale eu criar conteúdo aqui e eu não ver que vocês estão também tendo evolução na vida. Então deixe um feedback aqui nos comentários, me sigam lá no Instagram, Life of Ribeiro, lá eu compartilho um pouco mais da minha rotina e um cheiro pra todo mundo aí.